Boa tarde, paz seja convosco. É com grande alegria que nós estamos aqui na 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular, que fica aqui na rua Leopoldo Belzac, delegado Leopoldo Belzac, 1303, Capondibuia, Curitiba, Paraná, Brasil. E com essa alegria que nós queremos, que você que está nos ouvindo receba as mais ricas bênçãos. Temos certeza que Deus tem algo maravilhoso, extraordinário para a sua vida. Então vai preparando o seu coração. Logo após estaremos dessa palavra, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, o nosso Deus. Até porque o Salmo 156:6 diz: todo ser que respire, louve ao Senhor. Então você que está aqui, prepara seu coração para ouvir, para louvar, adorar o Senhor. Nós estamos vivendo momentos difíceis nos dias de hoje, problemas sociais, onde muitas pessoas não conseguem trabalhar, pessoas que são batalhadoras, lutadoras, mas as portas estão fechadas. Por isso a 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular sempre tem feito isso, ajudado, colaborado durante todos esses anos num projeto social, mas agora mais recente também nós estamos lançando um projeto de solidariedade para abençoar vidas, famílias, pessoas que precisam de um alimento, de uma roupa ali na sua casa. Então você que está me ouvindo agora, e nós queremos desafiar você também. Estaremos com esse projeto a partir de quinta-feira, começa até sábado, das 9 horas às 12, na parte da manhã, e das 14 às 18. Eu tenho certeza que você sempre foi um abençoador, e nesse projeto de solidariedade, mãos que abençoam, ou você pode também estar semeando na vida de pessoas. Você pode ali no mercado comprar 1 quilo de alimento a mais que você já compra, ou mesmo trazendo uma cesta básica, ou mesmo um sabonete, um creme dental, um shampoo, alguma coisa que pode colaborar também com as pessoas. Depois nós estaremos fazendo aqui uma cesta e abençoando então essas famílias que têm nos procurado. Então não deixe de participar desse grande projeto para a glória do Senhor, o nosso Deus. Então, eu tenho certeza que você, quando semear, os pastores estarão aqui, tanto na parte da manhã, da tarde, para orar pela sua vida, abençoar a sua vida. E eu creio que assim como o Senhor Jesus Cristo não se preocupou somente com a parte espiritual, ensinando, mas Jesus também alimentou as pessoas. E é isso que a igreja deve fazer e quer também com a sua ajuda nesses momentos. Então venha, quinta-feira até sábado, na parte da manhã, das 9 às 12 e também das 14 às 18. Então, vamos louvar agora, adorar o nosso Senhor, o nosso Deus, com alegria, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa tarde, igreja. Que bom nós podemos estar na presença do nosso Deus. E eu queria te convidar, você agora que está aí na sua casa, que você está nos assistindo, que você está nessa sintonia, em adoração ao nosso Deus. E eu queria que nesse momento você fechasse os teus olhos, que você colocasse sua mão direita sobre o seu coração. Não sei como foi o seu dia hoje, não sei como tem sido os seus dias, mas eu queria te convidar nessa tarde para que você convidasse o Espírito Santo de Deus para ministrar nos nossos corações. Eu poderia muito bem chegar e falar: o Espírito Santo está nesse lugar, e realmente Ele está aqui, mas o Espírito Santo ele não habita somente nesse lugar, nessa casa que foi construída por homens, mas Ele habita nos nossos corações. E eu tenho certeza que aonde quer que você esteja agora nos assistindo, o Espírito Santo do nosso Deus, Ele está conosco, Ele está comigo e Ele está contigo. Então eu queria que você fechasse os teus olhos e que você começasse a adorar o nome do nosso Deus, que você começasse a conversar com Ele, que você contasse a Ele os seus problemas, as suas preocupações, as suas alegrias, tudo aquilo que tem entristecido, que tem alegrado o teu coração. Conta para Ele agora. O nosso Pai, Ele está sentado ao nosso lado, Ele está nos abraçando, Ele está nos acariciando, e nessa tarde Ele quer ouvir a tua adoração. Oh Jesus,
Espírito Santo de Deus, nessa tarde nós te convidamos, Senhor. Nós te convidamos, Pai, não para se fazer presente nesse lugar, Deus, mas para se fazer presente nas nossas vidas, Deus. Pai, ministra nessa tarde em cada coração, Senhor. E que nessa tarde nós possamos ser cheios, Pai, que nós possamos ser impactados pela Tua palavra, Pai, pelo Teu poder, Deus. Oh, nós te adoramos, Pai, nós te amamos, Pai. E nessa tarde nós queremos dizer que Tu és bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus, ministra os nossos corações nessa tarde, Deus. Desejo do meu coração, Sermos inundados por tua glória, Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Boa tarde, povo querido, povo amado do Senhor Jesus. Quero cumprimentar a todos que estão aí nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, enfim, por todas as redes sociais. Eu quero que você, neste momento, nos dê a liberdade e agradecer também a oportunidade de estar adentrando o seu lar. E este é um momento inusitado, que bom que nós podemos sentir, né, a presença do Espírito Santo de Deus, embora a igreja esteja vazia, mas podemos sentir a sua presença viva neste lugar. Não há nada melhor do que poder sentir a sua presença, como na adoração ouvimos este louvor maravilhoso. Sem muita delonga, eu gostaria que você já estivesse abrindo a palavra de Deus nos Salmos 30, versículo 5, você que está com a palavra de Deus aí na sua casa, junto aos seus familiares. Queria convidar você para compartilhar desta palavra, uma palavra de encorajamento nestes momentos difíceis que estamos passando. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Glória a Deus. Quero fazer uma oração rápida, mas quero essa oração ela possa adentrar o seu coração, dentro da sua casa, em lugares em que o homem não pode entrar. Mas o Espírito Santo de Deus, que se faz presente nesse lugar, tem a liberdade de entrar dentro da sua casa. Neste momento ele está batendo a porta. Abra a porta do seu coração para receber esta palavra. Senhor Deus, querido e amado Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estar sobre este altar, um lugar santo, onde muitos homens de Deus têm trazido aqui, Senhor, a sua mensagem. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja nos acobertando agora, nos direcionando, ungindo nossos lábios, como o Senhor ungiu os lábios do profeta Isaías, para que a Tua palavra, Senhor, ela pudesse ser manifestada no meio do Teu povo. Nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor esteja alcançando aqueles, Pai, que necessitam ouvir e precisam ouvir, Pai, instrução, direção, respostas, Senhor, que muitas vezes estão buscando e não encontram em lugares nenhum. Que eles possam encontrar no acalento da Tua palavra, no consolo do Teu Espírito, Senhor, e que a Tua graça se faça presente nos lares em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, existe uma linguagem mundana e existe também um jargão que, com todo respeito, eu gostaria de estar lembrando, né? Esse jargão diz que quem não chora não mama. Eu creio que o choro, quando Deus olha para as pessoas, ela olha para o coração das pessoas. O choro poderia se dizer assim que é uma expressão materializada da alma, ou seja, é uma expressão que materializa o sentimento da alma. Eu creio que Deus não vai no nosso choro, mas Deus colhe as nossas lágrimas. E em um determinado tempo, não automaticamente, porque senão nós estaríamos chorando e as coisas estariam sendo executadas pelo nosso Deus. E Deus, em tudo aquilo que Ele faz, em tudo aquilo que Ele nos ensina, e todas as situações e circunstâncias, cabe a nós, depois de passar por muitos problemas, assim como o pastor Marcos fez essa abertura dizendo que nós estamos passando por momentos delicados e difíceis. A pergunta seria, diante destes problemas, qual seria a lição que vamos aprender com toda essa situação? A segunda seria, como nós devemos nos comportar diante destes problemas e destas situações que estão passando? E a terceira, como devemos reagir com esses problemas e as circunstâncias que se levantam? Eu usei este versículo
Mas o pano de fundo é uma outra história. É uma história que vai trazer para você um referencial daquilo que estava nas coisas do passado, do Antigo Testamento, que estava nos livros lá de 1 Samuel, uma história muito interessante, que tem alguma coisa, ou nos faz lembrar alguma coisa dos tempos contemporâneos, dos tempos que estamos passando agora. Eu gostaria que você estivesse abrindo a palavra de Deus, para a gente poder estar desenvolvendo esse tema que fala sobre o choro, que está lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 27. É uma história muito interessante. Diz assim, em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 27, nós vamos estar adentrando ao capítulo 11, porque é uma história que fala sobre livramento, é uma história que fala sobre a projeção do Espírito Santo de Deus em determinadas épocas, onde no Antigo Testamento ele se manifestava através de profetas, sacerdotes e também de reis. E ocorre uma manifestação muito interessante, já que nós temos a presença dele viva aqui, e eu quero que ele esteja tomando agora este mensageiro, que esta mensagem chegue ao teu coração e que ela venha trazer acalento e venha trazer paz ao seu coração com essa história. Lembrando que o final das coisas é melhor do que o princípio delas. É um versículo que eu adotei na minha vida e eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Independente da situação, como você esteja vendo agora, como muitos pastores sobem aqui e começam a falar sobre as linhas escatológicas que nós estamos passando por princípio das dores. Eu não sei, não vou entrar nesse detalhe, mas eu queria ser bem rápido nessa mensagem, onde começa dizendo assim: mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presente, porém ele se fez como surdo. Quem? Aqui vai tipificar um rei, e este rei ele vai fazer parte dessa história. No capítulo 11 de 1 Samuel, versículo 1 diz assim: então subiu Naás o amonita e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. Eu vou lá para o versículo número 4. E vindo os mensageiros de Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. É aí que entram as lágrimas. No versículo 6 diz assim: então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, acendeu-se em grande maneira a sua ira. E tomou uma junta de bois e cortou-os em pedaços e os enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Versículo 10. E os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã sairemos a vós, então os fareis conforme tudo o que parecer bem aos vossos olhos. Versículo 13. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos-nos a Gilgal e renovemos ali o reino. Eu convido você, através dessa mensagem, a dar uma oportunidade para que Deus possa renovar o reino dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro dos seus negócios. Porque se Deus não estiver reinando dentro dos seus negócios, dentro da sua família, e hoje é uma tarde de domingo, uma tarde onde nós colocamos a palavra para a família, voltada à família, mas também todos que estão nos ouvindo, que até o presente momento não construíram uma família, não tiveram esta oportunidade. Deus está vivo e Deus pode mudar esta realidade, porque Deus não quer que o homem viva só. Mas esta palavra aqui, ela traz um referencial de verdade, que começa falando sobre os filhos de Belial, pessoas que estão voltados não só à questão de idolatria, mas pessoas que estão voltadas à confusão e provocam no meio, na sociedade, sempre as discussões, né? Pessoas que promovem ali a divisão no meio das pessoas. E aqui esses filhos de Belial, justamente na época em que Saul tinha sido já
colocado, né, uma unção sobre o seu reinado, já havia sido ungido, mas ele não tomava uma posição. Deus, ele promove algumas coisas na nossa vida, como se você pudesse estar perguntando hoje, mas Deus está por trás de toda essa situação? Será que isso é coisa de Deus? Isso parte do coração de Deus? Eu poderia dizer que Deus, ele permite muitas coisas para que a gente venha a ter um crescimento. Mas aqui, essa história, ela começa a falar de uma realidade, em que diz que Naás subiu e cercou e sitiou uma cidade chamada Jabe-Gileade. Jabe-Gileade, provavelmente, tudo indica pelos estudos, que ali havia uma tribo de Gade, que habitava naquele lugar. Gade vem dos Gaditas. Nós temos aqui o nosso amigo, né, o missionário Leandrinho, que faz parte dos Gaditas, né, tem uma célula com esse nome. Mas talvez muitas coisas a gente não sabe sobre as referências desta tribo de Gade. Eles, há muito tempo atrás, antes dessa história acontecer, houve uma guerra, uma briga, uma batalha entre as tribos ali, e Gade não participou desta guerra, não se levantou contra, não fez parte das tribos ali. E justamente essa cidade, ela foi invadida por um sujeito, um líder amonita, né? O amonita, ele vem de uma descendência de Ló, do incesto de Ló e suas filhas, né? Que nasceu Amon, e Amon foi meio que parente, né, dos israelitas. E eles perseguiam, né, Israel, perseguiam aquele povo, aquela nação. E eles encontraram uma oportunidade de cercar a cidade. Imagine você que essa cidade foi cercada do dia para a noite, e talvez eles não estivessem esperando essa situação. Imediatamente, o povo dessa cidade sai e vem ao encontro de Naás, que era esse líder amonita, e os amonitas, eles tinham um costume. Eles eram bárbaros na guerra. Eles faziam com que todos aqueles que estavam sujeitos a eles, né, seriam escravizados de uma forma deplorável. Eles costumavam rasgar o ventre das mulheres grávidas e o feto era sacrificado para o Moloque, né, para Deus deles, o Deus Moloque deles. E eles eram tão perversos que o medo e a intimidação bateu nesta cidade. Eles não tinham o que fazer nesse momento, e muitas vezes a gente usa dos mesmos termos quando somos pressionados, estamos diante de uma situação em que não temos saída. Este povo correu em direção a Naás e falou para ele: faça aliança conosco e nós te serviremos. Eu vou conjecturar aqui essa história, um pouco dessa história, para ser mais rápido. Eu creio que Naás, ele olhou para aquele povo e disse assim para eles: olha, escravo vocês já são, miseráveis vocês são para mim. Eu posso fazer um acordo com vocês, mas desde que vocês fiquem na minha frente, venham aqui e façam uma fila diante de mim. E eu quero ter o prazer de furar e vazar o olho de vocês. Tem muitas versões que dizem que queria arrancar o olho. E que olho? O olho direito. Queria tirar a visão daquele povo, né? Eu creio que quando nós estamos entrando dentro dessa história, você começa já a ver que nos dias de hoje, né, a visão do povo de Deus Satanás está tentando arrancar a visão, né, do olho, a vista, né, a visão que o povo de Deus deveria ter em relação a toda essa situação, toda essa circunstância em que estamos passando. Eu creio que neste momento eles optaram por isso, porque eles não tinham outra alternativa, porque eles não tinham aliados, eles não estavam mais aliados com aqueles, estavam isolados praticamente, como nós estamos hoje isolados em nossas casas, pensando que ali é a saída. Eu creio que nós estamos obedecendo, mas nós estamos com o nosso coração fervoroso de poder adentrar a igreja do Senhor, poder estar participando e adorando o Senhor fisicamente, pessoalmente, dentro da igreja visível, sabendo que existe uma igreja invisível que está por trás dessas telas, né? Você é a igreja invisível, você está aí. E o Satanás não consegue destruir essa igreja. Muito pelo contrário, quando ele tenta fazer isso, aí que a palavra de Deus, o evangelho é disseminado mais ainda. Ele se torna mais forte. São nesses momentos de circunstâncias, de dúvidas, né, de desafios, é que a igreja cresce. E nesta situação, eles não tinham para onde correr. Tentaram fazer esta aliança, mas com essa condição, deles perderem a vista, deles perderem a visão. Os homens de Jabes
eu creio que volto entristecido. Mas aqui fala sobre os anciões. No versículo subsequente, diz assim: porém Naás, o amonita, lhe disse: com estas condições farei aliança convosco, que todos vós arranqueis o olho direito e assim ponha afronta sobre toda a Israel. A intenção de Satanás, que é o próprio Naás, era de afrontar o nosso Deus. Assim como nós tivemos na última reunião de pastores, eu achei muito interessante a posição do nosso pastor Agostinho, ancião da igreja, quando o pastor Jorge estava colocando todo o procedimento que a igreja ia ter que passar, aquela situação até para nós não sermos envolvidos, né, com a situação, né, de que nós estávamos passando, nós teríamos que obedecer realmente os regulamentos e os decretos. Eu achei interessante que naquele momento o pastor Agostinho ele ficou de pé, porque o pastor Jorge sabiamente chamou: pai, o senhor quer dar uma palavra? E a gente sentiu a dor que estava no coração do nosso pastor, quando ele estava anunciando que a igreja teria que ficar vazia. E o pastor Agostinho, ele toma a palavra. E ele começa a falar e discorrer sobre os grandes homens que enfrentaram dificuldade. Ele falou: se alguém tem alguma dificuldade de abraçar essas pessoas que estão passando por esse problema, aqui está o meu abraço, estou eu aqui. Esse é o momento da igreja. Esse não seria o momento da igreja estar fechada, mas por ordem deste decreto, nós teríamos que nos submeter. Mas eu achei muito interessante que ele falou uma só palavra, e aquela palavra foi o bastante para levantar o moral dos pastores que estavam ali todos entristecidos. E ele falou que o nome desta doença, que eu estou até proibido de falar, nós que estamos aqui por trás, né, estamos proibidos de falar desse vírus, né, esse vírus da China. Ele falou simplesmente o seguinte: ele só trocou de nome, mas ele continua sendo o mesmo. Você entendeu o recado, não é verdade? Da mesma forma que ele agia no Antigo Testamento e para essas tribos ele perseguia, da mesma forma encontramos um ancião que justamente naquele momento disse: se nós não encontrarmos ninguém que possa nos tirar dessa situação, que possa nos livrar, nós nos entregaremos a você. Mas nos dá 7 dias. O 7 significa o descanso. Diz assim a palavra de Deus: então os anciões de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiro por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então estaremos sujeitos a ti, né? Ouviremos a ti, nos submeteremos. Diz a palavra de Deus: e vindo o mensageiro a Gibeá de Saul, falaram estas palavras ao ouvido do povo. Então todo o povo levantou em alta voz e chorou. Justamente neste momento vinha Saul, voltando com a sua renca de bois, vinha com seus bois ali, talvez estivesse trabalhando, não tivesse ainda tomado aquela posição que deveria. Mas naquele momento ele fica indignado com aquela situação. Ele pergunta: que tem o povo que está chorando. Eu pergunto para você: por que você está chorando? Qual é o motivo que faz você estar entristecido? Porque as lágrimas estão se derramando durante a noite. Qual é o motivo pelo qual você ou a sua família está passando, que talvez pessoas não estejam entendendo? Mas eu quero dizer para você que Saul, neste momento em que ainda a história dele estava começando, uma história bonita, onde muitos de nós não conhecem o começo dessa história maravilhosa. Talvez nós conhecemos o final de Saul e de Jonatas, né? Mas a história foi uma história maravilhosa, uma história bonita. Um reinado que começa mais ou menos assim: eis que Saul vinha do campo atrás de bois, disse Saul: que tem o povo que chora, e contaram-lhe as palavras dos homens de Jabe. Então, neste momento, é que entra o Espírito vivo do Senhor. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Ouvindo estas palavras, acendeu-se de grande maneira a sua ira. E tomou uma junta de bois, e cortou-os em pedaços, e enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não seguir a Saul e Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor, e o povo saíram como um só homem. Caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E sabe o que aconteceu? Diz a palavra de Deus que provavelmente, aqui conjecturando, no outro dia, 300.000 homens de Israel se juntaram.
E 30 mil da parte de Judá também. Foram 330 mil homens dispostos a lutar, pegar em armas e socorrer. Veja o que o Espírito Santo de Deus, ele faz. Ele tomou Saul. Saul teve uma posição, ele toma uma posição. Aquele povo que estava abandonado, que estava cercado, que ali ia perder a sua visão. E digo mais, quando Satanás ele ataca, quando ele vem para cima, quando ele cerca, é porque naturalmente aquele ambiente está colocando ele em uma situação difícil, que é a situação da igreja. Hoje, talvez muitos de nós já perdemos a visão antes de tudo isso começar. Talvez nós nunca tivemos uma visão. Talvez seja a melhor oportunidade. E a oportunidade é semente de milagre. Essa é uma oportunidade para você ver se isso não está acontecendo nos nossos dias, né, de Satanás querer tirar a visão do povo de Deus. Eu creio que Satanás ele faz uma escolha. Na Ásia ele faz uma escolha. Quando eu falo na Ásia, é o próprio Satanás em pessoa, né? Simplesmente estava personificando ali naquele ser, né, a sua presença maligna. Eu creio que naquele momento, se você analisar, e você for fazer uns estudos, como muitas vezes as pessoas têm feito, porque o olho direito diz que a tribo de Gade, ela tinha uma especialidade, né, na guerra. Eles conseguiam acertar uma lança a 80, 70 metros, já precisa de força para jogar uma lança e acertar. Eles tinham essa capacidade de acertar uma mosca a 40, 50 metros com o olho direito. Parece que existia um certo sinergismo, né, ocular nos olhos dele. Parece que quando eles fechavam o olho, a gente quando fecha um olho, naturalmente a gente perde um pouco do foco. Mas eles quando fechavam a visão, ampliavam o foco. Essa era a característica, né? Essa era a especialidade. Esse era o dom que Deus tinha dado para essa tribo. E Satanás queria justamente tirar o olho direito, porque com o olho esquerdo eles ficavam atrás do escudo, mas com o olho direito eles conseguiam acertar o alvo, o inimigo, a grande distância. Eu creio que Satanás, quando ele vê que as igrejas hoje, eu digo para você que faz parte de uma igreja, seja ela qual for, uma igreja co-irmã, né, uma igreja que está também nos acompanhando, não permita que teu povo perca a visão, porque quando nós perdemos a visão, nós perdemos o sentido de todas as coisas. Eu creio que neste momento nós começamos a entender quais são as facetas de Satanás ou do diabo. Mas o mais importante é que Deus, ele olha para o nosso choro e ele vem em resposta a isso. E ele nos traz aquilo que precisamos, o temor. Sabe o que significa o temor? Eu queria estar voltando a minha mensagem para este termo, né? A importância do temor a Deus. Porque aqui a palavra de Deus diz que caiu o temor sobre o povo e saíram como um só homem. Parece que encorajou as pessoas. E eu quero que o temor do Senhor esteja adentrando a sua casa. Eu uso como título do tema desta pregação, né, o temor de Deus produz imunidade para combater o sistema mundano, mesmo que seja com lágrimas. Eu creio que o temor do Senhor neste momento é algo muito importante. Se você perguntar o que é o temor, ele é muito mais do que o respeito, ele é muito mais do que a consideração. Mas é ter um entendimento que quando nós temos o respeito pelas autoridades, nós tememos o Senhor. É uma forma prática de você verdadeiramente. Se você não respeita a autoridade, se você não respeita até os mais velhos, pode ter certeza, está lhe faltando alguma coisa. Porque o Senhor é o Senhor que dá autoridade. E o Senhor é a autoridade maior no nosso meio. E quando nós entendemos verdadeiramente o que significa o temor, eu vou te explicar através de uma ilustração. Eu creio que quando o temor adentrou o meu coração, eu ainda creio que não era convertido. Mas eu consegui entender o que vem a ser esse temor, porque eu fui criado por um pai, e meu pai ele era militar. Ele foi pracinha, ele fez parte da Segunda Guerra Mundial. E ele era um homem que ele falava pouco, mas ele olhava, e através do seu gesto ele falava muito. Ele falava muito pouco, mas o seu olhar já era o suficiente para trazer qualquer tipo de dúvida, tirar qualquer tipo de dúvida e trazer as respostas que eram necessárias.
Ele nos olhava, ele olhava para mim, para o meu irmão, e ali nós já tínhamos o respeito, porque ele impunha com o seu olhar, né, um olhar de autoridade, por ter sido militar. Ele nos ensinou muitas coisas através desses princípios, porque ele vivia embaixo de leis regradas, porque ele era militar. E eu creio que as pessoas que elas são disciplinadas em cima dessas regras, elas são muito rigorosas. E meu pai, eu nunca tive o privilégio e a oportunidade de poder abraçar ele, de dizer para ele que amava ele, porque talvez isso não estava no meu coração. Logo depois que eu casei, a minha esposa, meu pai estava mal, já quase morrendo, né? Um homem bom que me ensinou sobre o caráter, uma coisa ele tinha, ele não era um homem que era convertido, mas ele era cristão, mas ele falava pouco, mas o pouco que ele falava dizia muito, como eu disse. Mas eu creio que no final das coisas, quando ele estava naquele hospital, quase morrendo dentro daquele hospital, naquele leito, ele ali com entubado, ele conseguia abrir os olhos, não conseguia falar mais. Eu cheguei em casa e fiquei entristecido com aquilo. Minha esposa chegou e falou para mim o seguinte: você precisa dizer para o teu pai que você ama ele. Eu falei: Eliane, pastor Eliane, né? Sou esposa da pastora Eliane, naquela época. Ela estava começando o seu ministério. E ela falou assim: olha, você tem que abraçar o seu pai. Você tem que dizer que você ama seu pai. Eu falei: Eliane, isso é difícil. Falar já é difícil, quanto mais abraçar ele. Ela falou: você tem que fazer isso. E naquela noite eu fui até o hospital. E eu cheguei na porta e foi uma tarde muito difícil, uma noite muito difícil. Olhando para ele, eu fiquei entre aquela situação, né, entre aquilo que estava no meu coração, né, e aquela dificuldade, aquela resistência de chegar até o leito e falar para ele que eu amava. E eu fui dando meus passos bem devagar, eu fui olhando para cima, e eu fui me achegando, e eu fui buscando coragem para poder chegar até ao lado dele. E quando eu cheguei do lado dele, parece que aquela força, aquele ímpeto, esse temor tomou conta do meu coração. E naquele momento eu tive a oportunidade de me abaixar e falar no seu ouvido: pai, eu posso te dar um abraço? Coisa que eu nunca tinha feito. Eu me abracei com ele. Ele deu o sinal com a cabeça. Eu me envolvi. Eu encostei o meu peito sobre o seu corpo. Em minha cabeça eu consegui chegar até seu rosto. E quando eu cheguei no rosto, eu consegui sentir a barba dele encostando no meu rosto. Aquele momento, eu posso dizer para você que muitas coisas saíram de cima de mim. O jugo saiu, o peso saiu, toda aquela vontade, aquele desejo que eu tinha de abraçá-lo, de dizer, eu tive a oportunidade de dizer: pai, eu te amo. E foi um momento em que eu consegui entender o que significa o temor, porque ele era uma autoridade, independente das situações. Talvez você esteja precisando desse temor a Deus no seu coração. Essa é uma grande oportunidade, em que você talvez esteja aí do lado de pessoas que você gostaria de dar esse abraço. Talvez ele já até nem faz parte desse mundo, mas se você tem essa oportunidade, aproveite a oportunidade, porque ela é uma semente de milagre. E digo a você que este foi o divisor de águas na minha vida. Eu consegui entender o que significava o temor a Deus, é respeitar a autoridade. E naquele momento eu comecei a ver verdadeiramente e entender verdadeiramente o impulso, né, que o Espírito dá ao ser humano neste momento, quando ele consegue sair da condição natural e ir para uma condição espiritual, fazer a vontade de Deus. E essa é a vontade de Deus para os nossos dias, que nós venhamos a temer ao Senhor e nos unirmos como um só homem. Digo mais para você, talvez você esteja olhando para a situação hoje da igreja, sabe, eu olho para o trabalho dos pastores que aqui estão realizando. Eu sou um pastor que não sou um pastor em tempo integral, eu sou um pastor que eu não dependo da obra, e não estou me vangloriando por isso, eu não dependo da obra, eu tenho meus negócios. Mas eu digo para você que eu consigo sentir no coração, e é importante também dizer que o nosso pastor Jorge também, né, é um homem que já está com a sua vida resolvida, é um homem que, né, já trabalhou, é um homem que já se reformou, é um homem que não precisa disso. Mas eu sinto que no coração dele a vontade dele de fazer a igreja permanecer, da igreja
se impelir, se impulsionar, ela crescer ainda mais, eu consigo entender. Quando ele começa a se preocupar com essas campanhas de atender as pessoas da mesma forma, eu digo para você que eu também estou sensibilizado com essas causas. Principalmente quando eu recebo dentro da minha casa um comunicado em que ele vem com o seu coração aberto e ele manda uma carta para cada membro se importando com a vida das pessoas, com a vida dos pastores, de pastores que realmente precisam, pessoas que estão no norte do Paraná, pessoas que estão precisando, né, dessa provisão que Deus tem provido para você. Ele começa dizendo: prezado irmão, é com imensa satisfação que me dirijo a você, desejo as mais ricas bênçãos sobre a sua vida. Depois ele vai para o outro parágrafo: vivemos em dias difíceis. Ele fala sobre o vírus. Tenho disseminado o pânico à comunidade mundial. E ele discorre a situação que estamos passando. Mas ele traz uma palavra de acalento: não podemos nos desesperar. É hora de colocarmos a nossa fé em ação e crer que Deus tem uma saída. Porém, temos um trabalho. Não podemos nos afastar, ficar de lado. Temos cultos online para atender a todos vocês. Estamos com as portas abertas para isso. Mas a grande preocupação deles, né, é que ele precisa atender, né, pessoas que estão carecendo, perecendo, necessitando. Eu acho muito interessante nesse momento em que você vai ver verdadeiramente se o temor está dentro do seu coração, quando ele vem com um apelo, que a igreja precisa neste momento ver verdadeiramente se aquilo que foi pregado, se essa visão que foi imposta dentro da igreja, hoje ela prevalece. Chegou o momento do divisor de água para ver se verdadeiramente você é um cristão, se eu sou um cristão. É o momento em que a igreja precisa da nossa ajuda. Esse é o momento em que nós podemos sentir o que nós aprendemos nos discipulados, pessoas fazendo mestrado aqui dentro, praticamente, que conhecem tudo da palavra de Deus. Não adianta nós conhecermos da palavra de Deus. E nós não podemos sairmos em ajuda àqueles que estão necessitando aqui, como o povo saiu como um só homem. Eu chamo a tua atenção para se unir a esta causa. Porque a igreja, mesmo que Satanás vá contra ela, ninguém pode destruir a igreja. Porque as portas da igreja prevalecerão contra o inferno. E quero dizer que é a grande oportunidade de você, neste momento, estar contribuindo para com ela nos pensamentos, em orações, em jejum, mas que seja para levantar o quanto antes a igreja do Senhor, porque ela é a noiva do Cordeiro. E digo mais a você: o objetivo desta pregação é levar você a uma reflexão, e que esta reflexão venha trazer a certeza e de que você não está sozinho, que você está sendo acompanhado pelo Espírito, e que Deus está no controle. Deus não está agora coçando a sua cabeça, talvez pensando assim: como é que eu vou fazer para resolver o problema da igreja agora? Você acha que realmente Deus está fazendo isso? Você acha que isso saiu das mãos do Senhor? Em momentos nenhum. Deus está dando oportunidade para você verdadeiramente apresentar este temor de uma forma legal, para que você verdadeiramente possa contribuir neste momento. Não estou falando simplesmente na contribuição para aquilo que a igreja necessita e precisa agora para atender, né, as suas pendências, as dificuldades, né, ou seja, as suas tributações, né, ou pagar as suas dívidas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você amar a tua igreja como você nunca amou, amar os teus pastores como você nunca o fez antes, e se unindo como um só povo, como um só ser, se juntando a nós nesse momento, e escutando, ouvindo, e você também podendo levar esta mensagem a outras pessoas. Eu creio que esta palavra é uma palavra rápida, mas no final desta palavra diz assim, que quando eles estavam totalmente cercados, o Espírito Santo dá uma estratégia para Saul, e Saul diz assim: olha, vai lá e fala para Anás que amanhã nós estaremos nos entregando. Na verdade era uma estratégia
Porque aqui a palavra de Deus, ela diz o seguinte: e contou em Bezeque, como eu falei, 330 mil homens. Então disseram aos mensageiros que vieram, aos mensageiros, não a Anás, aqueles que vieram trazer aquela triste notícia e receberam as boas novas do Senhor. Porque as boas novas, elas vieram através daquele gesto em que o povo partiu, né, em que Saul partiu aquela renca de bois em pedaços e mandou um pedaço para cada um, dizendo: se você não sair, agora com a igreja, eu falo para você, se você não ficar do lado da igreja, se você não ficar do lado daquilo que é certo, se você não ficar do lado daquilo que Deus tem colocado ao seu coração, longe das coisas erradas, longe do mundo que representa os homens de Bilial, que estão aí fora, as informações desencontradas, as murmurações, a incredulidade, tudo aquilo que está no coração, tudo aquilo que a mídia tem colocado no coração das pessoas. Se você está desse lado, você está do lado errado. Mas eu digo para você que aqui Saul, ele envia esse mensageiro dizendo: diz para o povo que amanhã, ao aquecer do dia, virá a liberdade, virá a libertação. Nós sairemos ao encontro de Naás, e nós vamos nos encontrar. É como se ele estivesse olhando para Naás e fazendo assim: olha aqui para vocês, não tem para vocês, nós vamos nos encontrar, e não vai demorar muito. E digo isso para você: Deus fica irado, mas fica irado quando o povo dele é atingido, quando os ungidos dele são tocados, e você é ungido do Senhor. Deus jamais deixaria você na mão, Deus jamais abandonaria você. Eu sei que no final dessa história diz assim a palavra de Deus: então disseram os mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes-Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros anunciaram aos homens de Jabes-Gileade, e eles se alegraram. Ao alvorecer, vem a alegria. E os homens de Jabes disseram aos amonistas: amanhã sairemos a vós, então vocês farão o que vocês bem entenderem conosco. Quero dizer a vocês que no outro dia, quando aqueceu o dia, Saul entrou com três companhias naquele lugar. E a palavra de Deus diz que não ficou dois juntos. Não ficou dois juntos. E vem uma pergunta aos homens que ali estavam. Então disse o povo a Samuel, no versículo 12: quem são aqueles que diziam que Saul não reinaria sobre nós? Dai-nos aqueles homens e os mataremos. Cadê aquelas pessoas que dizem que a igreja não vai prevalecer? Quem são essas pessoas que perguntam para você: cadê o teu Deus? Você não é cristão? Por que é que isso está acontecendo com vocês também? Eu quero dizer que Deus tem os seus propósitos. E Deus, Ele colhe as lágrimas. Mas o nosso choro, Ele não vem com uma ação automática, mas Ele traz uma lição para nós. E qual foi a lição que nós aprendemos em relação a tudo isso? Samuel diz: venha, eu chamo você, venha. Vamos renovar o reino. Vamos renovar os nossos pensamentos. Vamos renovar tudo aquilo que tem dentro do nosso coração. Convido você agora a renovar tudo aquilo que foi colocado como informações desencontradas. Porque o Senhor quer bem, sabe o que está fazendo. E o Senhor sabe o que vai fazer na tua vida. E o resultado de tudo isso é que no outro dia virá a alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao alvorecer. Eu espero que essa alegria esteja invadindo a sua casa agora. Em nome de Jesus, gostaria de fazer uma oração agora, de encerramento, para que você recebesse essa palavra de encorajamento, sabendo que Deus nunca deixou o seu povo e nunca permitiu que o justo mendigasse o pão. Senhor Deus, querido e amado Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua presença pregando, Senhor, neste momento, uma palavra verdadeira que traz luz e traz entendimento, que seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Leva ali aqueles que estão, Pai, com uma situação complicada e difícil, que não conseguem entender, que a luz desta palavra possa adentrar. Se o mensageiro, Pai, não pôde levar, Senhor, com transparência, mas que o teu Espírito complete esta palavra no coração de cada um. Saiba que você não está sozinho. Saiba que na situação em que muitos se encontram, talvez cercados, existe um Deus em Israel. Um Deus que está vivo. Um Deus que está no nosso meio. Eu quero te agradecer pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Boa tarde, povo de Deus, povo próspero, vitorioso e abençoado. Depois dessa palavra de encorajamento, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, agradecer aqui ao pastor de Micreio por essa palavra. Espero que, assim como entrou no meu coração, entre no seu coração. Você que vem sofrendo, você que está de repente até duvidoso com relação às coisas que vem acontecendo, que o Espírito Santo de Deus, ele possa ter confortado e consolado a sua vida, te trazido uma esperança sobrenatural. Vou ler aqui uma palavra que vem de encontro com aquilo que ele ministrou. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então dentro disso que o pastor estava falando, dentro disso que ele ministrou aqui, né? Não basta o conhecimento, não basta ler a palavra, não basta fazer diversos cursos em diversas áreas, não basta conhecer os versículos da palavra de Deus, mas nós temos que estar preparados, porque sabemos que nesses momentos de dificuldade, é onde nós colocamos em ação a palavra de Deus. Eu me lembro aqui de uma breve historinha, quero dividir com você, uma ilustração que eu vi há algum tempo atrás, de um homem que ele era muito curioso com relação às coisas de Deus, e ele começou a estudar, estudou, fez um curso de teologia, uma faculdade de teologia, fez mestrado, fez doutorado e se tornou doutor em divindade. Só que ele não tinha um relacionamento com Deus, apenas o conhecimento, conhecia os versículos, conhecia a Bíblia, conhecia estudos. E um dia, um irmão mais novo, ali dentro da sua casa, se converteu, e aquele menino lia a Bíblia diariamente também, cheio de fé, cheio da glória de Deus, desejoso pelas coisas do alto. Um dia, lendo a palavra de Deus, aquele menino começou a glorificar, dizendo: aleluia, glória a Deus, que Deus maravilhoso, seja exaltado o nome do Senhor. E aquele homem, doutor em divindade, mas que já tinha se tornado cético, sabia muito, mas não colocava nada em prática, porque não convivia com o Espírito Santo. Aquele homem se aproximou do irmão e disse: por que tu glorifica? Qual é o motivo que te faz dar glória a Deus desse jeito? E aquele menino falou: olha, estava aqui lendo um texto, como é lindo ver o mover de Deus, como é lindo ver Deus abrir o mar, e o povo passou ali com os seus pés ali enxutos em meio a um mar, atravessou um mar com o pé enxuto. É motivos de glória a Deus. E aquele doutor em divindade, olhando para ele, disse: olha, na verdade não é nada disso. Infelizmente essa é uma história que a Bíblia diz, mas não é nada disso. Na verdade eles passaram por um lugar chamado Vale de Baca. A água dava no máximo na altura da canela, era praticamente uma poça d'água. E se passou alguns minutos, aquele menino, ouvindo o que o irmão disse: ele disse: ficou ali, continuou lendo a sua palavra. Daqui a pouco aquele irmão de novo começou: aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado, Deus seja glorificado, santo é o nome do Senhor, só Ele é poderoso. E o irmão, doutor em divindade, voltou e disse: e agora, por que você glorifica tanto? Ele falou: olha, tem que ser muito poderoso como o nosso Deus, para ser capaz de afogar a Faraó, o seu exército, os seus cavalos dentro de uma poça d'água. Então Deus, Ele é maravilhoso. O que nos faz permanecer no tempo de dificuldade é aquilo que conhecemos da palavra de Deus, mas também aquilo que praticamos, é a nossa convivência com o Espírito Santo. Ele nos dá equilíbrio. Acabei de ler um versículo que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a certeza daquelas que se esperam. Então, nesse momento eu quero motivá-lo a colocar a sua fé em ação. Eu quero motivá-lo a colocar a sua fé em prática. Nós temos aqui, como disse o pastor de Micreio, nós temos muitos aqui, muitos mesmo, muitos compromissos que a igreja tem. A igreja tem pastores que vivem da obra, a igreja tem obras missionárias que ela sustenta, a igreja tem inúmeras dívidas aqui, dívidas que eu digo, conta de água, conta de luz, que vem todo mês, tem todos os seus compromissos, melhor dizendo, para saldar. Então, nesse momento nós estamos aqui distantes, não estamos podendo nos reunir. É um momento propício para você exercer a sua fé, é um momento propício para você fazer uma transferência, é um momento propício para você trazer aqui o seu dízimo, a sua oferta. Não deixe desamparado da casa de Deus, pratique a sua fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, mas é a certeza daquelas que se esperam. Eu espero e sei
que Deus está no controle de toda a situação. Eu espero e sei que na minha casa não vai faltar o pão, na minha casa não vai faltar água, na minha casa não vai faltar luz. Eu espero e sei que Deus é o provedor do meu lar, e assim eu tenho provido aqui, assim eu tenho trazido o meu dízimo, assim eu tenho continuado a ser um ofertante. Então eu quero aqui desafiar você que está no seu lar, que ouviu essa palavra de encorajamento, que ouviu essa palavra de fé. Vai aparecer aqui no seu vídeo a conta da igreja. Então, se você tem facilidade, de repente aí com o celular, faça uma transferência do seu dízimo. Se você não tem e tem condições de repente de vir, traga a igreja. Se de repente você não tem condições de vir, faça o seguinte: coloque no envelopinho ali, vai a uma caixa econômica próximo da sua casa, deposite ali, mas não deixe de suprir a obra de Deus nesse momento. É um momento delicado para todo mundo, nós sabemos, mas Deus não vai deixar faltar na sua casa. Deus não vai deixar faltar aí. Então, coloque a sua fé em prática, coloque a sua fé em ação. Nesse momento eu quero orar por você que é um profissional liberal, por você que de repente ficou desempregado por causa dessa situação que estamos vivendo, você que de repente é um empresário, tem funcionários sobre a sua responsabilidade, está sentindo o peso da responsabilidade, de repente teve que fechar por um tempo o seu comércio, está inquieto. Quero orar pela sua vida, quero agradecer por todos aqueles que têm sido fiéis dizimistas e ofertantes na casa de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai suprir todas as suas necessidades. De repente você está escutando também, não é aqui da Quarta Igreja, de repente não está em igreja nenhuma, chegou aqui em Curitiba há pouco tempo, acabou encontrando esse canal aqui, e você gostaria de contribuir. Convido você a membrar-se aqui na nossa igreja, convido você, assim que essa situação passar, vem aqui ao culto da tarde, começa às 4:30 da tarde, vai até às 18, vem aqui conhecer esses pastores, essa equipe maravilhosa. Temos cultos aqui a semana inteira. Você que sentiu no coração o desejo de abençoar a casa de Deus, nós recebemos com muito amor e com muito carinho e oramos pela sua vida. Está aqui o número, e vamos continuar contribuindo, continuar abençoando, porque eu sei que todo aquele dinheiro que nós separamos, quando colocamos no envelope, deixa de ser dinheiro e se torna uma semente, e uma semente poderosa, que é o seu tempo germina. Oremos ao Senhor agora. Você que está com o seu dízimo em mãos, você que está com um comprovante de depósito, de repente aí em mãos, vai colocando no envelope. Assim que essa situação passar, traga aqui a igreja, para que possamos estar abençoando. Agora você que pode aí na sua casa, se coloque de pé. Vamos orar agora pelo nosso país, pela nossa nação. Vamos orar agora para que Deus, Ele entre com a sua santa providência. Eu sei, eu tenho certeza que o nosso país não vai sucumbir diante dessas dificuldades. Eu sei, eu tenho certeza que o nosso país não vai sofrer diante dessas dificuldades. Que toda profecia, todo profeta do caos que tem lançado contra a nossa nação, essas palavras já caíram por terra, porque a nossa nação pertence ao Senhor Jesus. Então oremos neste momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós declaramos, Senhor, a nossa terra é a terra que pertence ao Senhor. O Brasil é o país do avivamento. O Brasil é o país que está enviando missionários pelo mundo todo. O nosso país, Senhor amado, vai passar por essa situação, Senhor, como nenhum outro país do mundo passou. Nós não vamos sofrer com essa situação. Todo esse alarde, Senhor, todo esse desespero, Senhor, que a mídia tem lançado, todo esse pânico, todas essas profecias, meu Deus, de tantas e tantas mortes, de tanto e tanto caos, Senhor. Agora, em nome de Jesus, nós derrubamos por terra. Nós cancelamos agora toda palavra maldita. Nós cancelamos agora toda palavra lançada contra a nossa casa, contra a nossa família. Nós cancelamos agora no reino espiritual e nós tomamos posse, Senhor, através da fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquelas que não se veem. Senhor, nós tomamos posse da bênção. Nós declaramos que a nossa terra vai continuar sendo aquela terra que emana leite e mel. Nós declaramos que a nossa terra vai prosperar como nunca prosperou, que o Brasil vai ser uma referência, Senhor, para as nações, que o nosso presidente, Senhor, vai ter a capacidade, a sabedoria e a inteligência que vem do alto para lidar com essa situação, que os nossos ministros, Senhor, vão saber lidar com essa situação, e que nós vamos passar, Senhor amado, por essa situação e vamos sair vitoriosos, e vamos crescer como nunca crescemos, e vamos nos abraçar e dar valor um ao outro como nunca demos, Senhor amado. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, essa terra te pertence, Senhor, e
nós não aceitamos as palavras lançadas de maldição, Senhor amado. Não vamos sofrer financeiramente, muito pelo contrário, as janelas dos céus vão se abrir sobre o nosso lar, vão se abrir sobre a nossa casa. Senhor, neste momento, eu oro pelo meu irmão que é empresário, eu oro pelo meu irmão que é profissional liberal, eu oro pelo meu irmão que é autônomo, eu oro pelo irmão que está, Senhor, ali angustiado, agoniado, Senhor, que ele possa tomar fé de toda a palavra que ele ouviu até o dia de hoje, meu Deus, que ele possa tomar posse desta palavra, que ele possa ser, Senhor amado, agora usado pelo Espírito Santo e comece a lançar palavras de bênção dentro da sua casa, dizendo que não vai faltar nada, dizendo que os seus funcionários serão supridos, dizendo que não vai faltar o pão, dizendo que o Senhor é o Deus da sua vida e não vai deixar faltar nada, Senhor amado. Em nome de Jesus, nós agora consagramos a Ti os dízimos e as ofertas do Teu povo, Senhor. Colocamos diante do Senhor, meu Deus, e mais do que nunca, que essas sementes poderosas que têm sido lançadas, Senhor, elas possam germinar, crescer e produzir como nunca produziram, Senhor. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Boa tarde a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Este é o momento que nós vamos orar pelo nosso lar, pela nossa família. Então pega seu copo d'água, a roupa, a carteira de trabalho, alguma coisa que venha expressar a sua fé. E nós vamos estar aqui orando, em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero unir a minha fé agora com esse povo, Senhor, que está lá nos seus lares, Pai. Que neste momento, Pai, em nome de Jesus, toca nessa água, Senhor Deus. Coloca, Senhor Deus, os elementos necessários, Pai, para que quando os enfermos tomarem, Senhor, eles sejam curados em nome do Senhor Jesus. Toda enfermidade, em nome de Jesus, que saia agora, saia dessa família, saia dessa pessoa que está com dores, Pai. Toda depressão, todo o mal que saia agora, todo espírito de briga, de discórdia, saia desses lares agora, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós oramos por esses lares, Pai, para que sejam abençoados e fortalecidos, Pai. Em nome de Jesus, sejam abençoados. E se você crê comigo, diga amém, amém, amém. Glória a Deus. Estamos indo para o final de mais um culto. E eu queria te convidar nesse momento para que você louvasse ao nosso Senhor com muita alegria e que realmente a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela possa estar conosco nesses tempos, não só nesses tempos, mas em toda a nossa jornada pela nossa vida, amém? E eu queria que você declarasse assim, ó: maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, Para que eu fosse livre. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, para que eu fosse Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quebrou o jugo do meu pecado, amor tão grande, inexplicável, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. A terra treme com sua voz, teu reino existe
o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, para que eu fosse livre. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Do caos a ordem, da morte a vida, transforma o órfão em filho e filha. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo em sua justiça. É como o sol, sua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, para que eu fosse livre. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, para que eu fosse livre. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, louvado e engrandecido seja o Senhor, o nosso Deus. Aleluia, graças a Deus. Louvamos a Deus mais uma vez pela sua vida. Você que está nos acompanhando pelas redes, que Deus continue te abençoando de uma forma muito especial. Te surpreenda nessa semana aqui com ricas bênçãos. Antes da gente fazer a oração final, só lembrando mais uma vez então do projeto Igreja Solidária, mãos que abençoam. Então, doação de alimentos não perecíveis e produtos de higiene. Você pode estar trazendo, então, do dia 23 a dia 25, agora de abril, ainda nesse mês aqui, das 9 às 18. Qualquer informação, você pode estar entrando em contato também aqui à igreja. Tenho certeza que aquilo que você semear vai retornar para a sua vida em boa medida, recalcada, sacudida, transbordando para a glória do Senhor. Esteja sempre conosco nos cultos, nas orações de manhã, nos acompanhando, orando junto, e logo, logo, com a graça de Deus, estaremos todos juntos, né? Podendo abraçar, poder rever os irmãos pessoalmente, em nome do Senhor Jesus. Então vamos fazer essa oração final. Pai bendito Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este culto maravilhoso, onde podemos te adorar, te engrandecer, exaltar o nome santo e bendito do Senhor. Pai querido Deus, muito obrigado por cada vida, Pai que tem sido um mantenedor, um colaborador, Pai querido Deus, orando, intercedendo, Pai querido, também investindo nesta obra, que o Senhor recompense de uma forma muito especial, e essas vidas também que ouviram nos mais diferentes lugares, ainda ouvirão, Senhor, esta mensagem, que o Senhor esteja alcançando
avançando, produzindo resultados na palavra que foi enviada para o louvor da tua glória. Sê conosco, Pai querido Deus, ainda neste dia e nessa semana, que tudo quanto a gente for fazer verdadeiramente possa contar com a bênção e com a graça do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado então a você, que Deus continue te abençoando poderosamente. Agora eu vou dar a bênção apostólica. Quanto mais, irmãos, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, e o Deus de paz e de amor estará conosco. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós e toda a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Todos dizem amém. Obrigado.